Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Eu agradeço a Deus, agradeço também todos os irmãos que ouviram os outros vídeos que eu postei da Palavra de Deus. E eu quero nesta noite gravar mais um vídeo da Palavra do Senhor. E quero contar alguns testemunhos aqui. E para a base da Palavra do Senhor, eu vou ler o versículo 14. É o versículo 14 do capítulo 22, que diz assim: E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Eu quero ficar só com essa parte aqui. E a parte A, só a parte A. Primeiro, eu só quero ficar com a parte A aqui para a meditação da palavra do Senhor. Porque ali Abraão chamou aquele lugar ganhou um nome, aquele lugar ali, o Senhor proverá. Porque o Senhor Deus, Ele é o Deus que prova. Ele prova, Ele nos prova. Ele prova o crente. O crente que diz que não passa provação, que não passa luta. Tá certo, você pode não passar provação de necessidade das coisas, de alguma coisa. Mas todo crente passa por provação. E tem gente que diz que crente que é servo de Deus, que é fiel nisso, naquilo, não pode passar provação. E se ele passar é porque ele não está servindo a Deus de verdade. Pois eu quero te dizer que quanto mais o crente serve a Deus de verdade, mais ele é perseguido e mais ele é provado, né? Mas nós sabemos que quando nós passamos por certas provações, mas nós sabemos que lá na frente Deus tem vitória para nos dar. E eu quero falar aqui sobre providência. Providência. Deus, o Senhor Deus, prometeu um filho a Abraão. E Abraão esperou tantos anos, irmãos. Tantos anos. Quantas vezes que a sua fé, né? A fé de Sara já não estava mais aquela fé viva. Só que quando Deus percebia que eles estavam com a fé tão abalada, Deus renovava a fé deles. Então, nós vemos aqui que depois de tanto tempo que Deus prometeu, Deus realiza o sonho de Sara e de Abraão e dá o filho da promessa. E quando eles têm aquele filho já um pouco grande, né? Deveria ser a alegria de Sara, a alegria de Abraão. E aí o Senhor diz: Abraão, agora eu quero que tu vai até o Monte Moriá e vai oferecer o teu filho em sacrifício a mim. E Abraão, irmãos, ele não ficou questionando contra Deus, porque não era o filho da promessa, né? Quantas vezes que Deus promete algo para nós, aí a gente fica, eu nem sei se foi Deus que falou, nem sei se foi Deus que prometeu, mas nós temos que parar com incredulidade, porque muitas vezes a nossa incredulidade, ela dificulta as nossas bênçãos, porque às vezes Deus não trabalha nas nossas incredulidades, mas quando nós acreditamos, quando nós colocamos a nossa fé em ação, Deus brada dos céus e dá vitória, igual Deus bradou com Abraão. Irmãos, o Deus nosso, o nosso Deus poderoso, maravilhoso, glorioso que nós amamos, Ele é o Deus do impossível. E aqui, quando Ele foi sacrificar o seu filho, Ele chamou o seu filho Isaque e foi para o Monte Moriá. Aí Deus permitiu que ele subiu, ele chegou no pé do monte, ele subiu no monte com seu filho, preparou o holocausto, preparou as lenhas, o fogo, o cutelo, preparou tudo. E Deus observando a fé de Abraão,
Deus observando, irmãos, o quanto Abraão acreditava em Deus. Aí Deus estava ali vendo a sinceridade dele e a fé dele. Aí ele subiu ao monte, preparou tudo. Quando estava tudo preparado, aí Abraão levanta a mão com aquele cutelo para imolar o seu filho ali sobre aquela lenha. E sabe o que aconteceu? Foi que quando ele levantou a mão, o Senhor viu quando ele levantou a mão dele. Talvez levantou até a mão lentamente, porque a dor que ele estava sentindo no coração dele era grande. Era grande a dor que ele estava sentindo no coração dele. Mas quando ele levantou a mão, antes dele baixar a mão, ele ouviu a voz de Deus. Ele ouviu a voz de Deus bradar. E disse o Senhor, e disse aqui no versículo 10, e estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Então disse o Senhor, não estenda a tua mão sobre o moço e não faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus. Irmão, não pense você que se você tiver de passar uma provação, você se mudar de lugar, vai resolver. Não pense você que você tentar ajudar Deus, que nem Abraão, ele talvez, mas Sara até acharam que estavam tentando ajudar Deus, que Abraão teve um filho com Agar, mas não era o filho da promessa. Porque quando Deus tem uma promessa para nós, que é a promessa dele, o querer dele, não adianta nós querer tentar fazer uma pontezinha ali para, sabe, alguma coisa assim para nós antecipar as coisas de Deus, não, porque é incumprida mais o sofrimento. Deus, quando ele nos prova, é porque ele tem vitória para nos dar. E ali naquele momento, irmãos, Abraão ouviu a voz do Senhor, não estenda as tuas mãos para matar o moço, pois eu sei que tu temes a mim. Então ele foi até o fim. Aí quando, irmãos, ele olha, atrás dele tinha ali um cordeiro preso ali, já preparado, um cordeiro ali. Aí quando ele olha, estava lá o cordeiro para oferecer para o Senhor. E aquele cordeiro ali foi o próprio Deus que mandou o anjo levar ali, já preparado. Leva lá, porque o meu servo vai precisar dele, porque não vai ser o filho dele, vai ser esse cordeiro que vai ser oferecido a mim. E ali ele ouviu a voz de Deus, e por isso que ele colocou o nome ali, o lugar, o Senhor proverá. O tema dessa mensagem é o Senhor proverá. Uma certa vez, Deus nos levou para a obra dele em um lugar muito difícil, irmãos. Ali foi muito difícil. Eu tenho 5 filhos. Tenho 6 porque eu criei um neto e ele me chama de mãe. E com muita honra eu agradeço a Deus por isso. E ali, irmãos, nós morava naquele lugar, fomos pastorear a primeira igreja. Eu era ainda muito nova, meu esposo também, e era na beira do Rio Madeira, no estado de Rondônia, num lugar chamado Nazaré. E ali, meus irmãos, foi as primeiras experiências que a gente, uma das primeiras, porque eu já tinha tido outras, mas essa foi muito difícil para nós, com 5 filhos pequenos, ali naquele lugar onde só estava tudo cheio, o rio muito cheio, mas depois houve a seca, que nem peixe não tinha. Tava uma situação, irmãos, tão grande. E eu quero até colocar no rodapé do vídeo lá, sobre esse milagre que aconteceu, que Deus mandou o boto para colocar um peixe na beira do rio. E aí, e não foi peixe não, foi peixe grande. Aí, irmãos, sabe o que aconteceu?
nós já estava com 1 ano e 2 meses, se não me foge da memória. Aí a gente queria fazer uma festa, que lá em Rondônia as festas eram muito abençoadas. E aí a gente queria fazer uma festa, mas nós não avisamos para os irmãos que a gente ia se mudar. E que a gente ia pedir para o pastor presidente de Porto Velho, que era o pastor Joel Holden, que já dorme no Senhor. E o meu esposo ia pedir para ele, para a gente sair, para ele levar a gente de volta para Porto Velho. Mas aí eu queria fazer uma festa, mas meu esposo o pastor, nós queria fazer uma festa. Só que as condições, irmãos, se a gente olhasse assim, não via da onde a gente fazer uma festa e no lugar daquele. E tava uma época em que os peixes iam tudo assim, eles iam para os lagos. Era as histórias dos pescadores que contavam para nós, porque na igrejinha era bem pequenininha, mas tinha irmãos ali que eram pescadores. E como era muito poucos crentes, a gente fez um apelo para os irmãos, que nós queríamos fazer uma festa, mas ali, que se os irmãos estavam dispostos, nós fazer aquela festa e cada um cooperar para nós fazer a comida nos 3 dias de festa. É muita fé, irmãos. 3 dias de festa, começava sexta, sábado e terminava no domingo. E lá em Porto Velho, irmão, nesses interior, quando fala de festa, o povo vão mesmo. E ali, irmãos, preparamos tudo. E teve um irmão que prometeu de dar o peixe da festa, que ele disse que ia no lago pescar, que os peixes só estavam nos lagos e ainda era muito raro, não tinha peixe. Os peixes saíam naquela época para desovar nos lagos, muito distante da onde nós estávamos, da beira do rio. Mas nós era cercado de lago, de águas, de igarapés e assim. E aí, irmãos, aquele irmão prometeu de dar o peixe e os outros prometeram de dar arroz, feijão, essas coisas que a gente come nas festas. Meus irmãos, e quando foi no dia da festa, uns dias antes, o irmão foi pescar. E ele pegou no primeiro lago, que os pescadores iam para bem longe, mas no primeiro lago ele colocou as malhadeiras dele e ele pegou meio saco de peixe. Mas para encurtar o vídeo, o testemunho, aí aquele irmão, irmãos, ia começar a festa e aquele irmão começou a vender os peixes, porque lá estava uma fome muito grande naquele vilarejo que nós morava. E ali aquele irmão, ele começou a vender os peixes, e dizendo, eu peguei esses peixes, amanhã eu vou lá no lago, pego outros peixes, mas aquele peixe era Deus que tinha providenciado para a festa. Aí, para encerrar, irmãos, para encurtar o vídeo, ele vendeu os peixes, só ficou mais ou menos 5 quilos de peixe. A mulher dele foi lá e disse, irmã Irene, vai lá porque o meu esposo tá vendendo os peixes tudo. E aí eu corri lá, mas aí não tinha como falar. Aí ele ficou murmurando, dizendo que não era só ele de pescador lá, tal, aquela coisa toda. Quando foi a festa no sábado, Deus providenciou. Aí no domingo, na sexta, no sábado, Deus providenciou. Mas quando foi no domingo, nós não tinha assim peixe para fazer a janta assim suficiente. Tinha só umas piabinhas que meu esposo tinha ido comprar fiado ainda, lá nos pescadores, num lago muito distante. Aí para fazer a janta para os irmãos não sair com fome. E tinha muita gente de Porto Velho, muita gente do interior, e aquela festa maravilhosa que ficava o dia, os povos cantando e Jesus operando ali, era muita bênção. E quando foi, irmãos, um irmão foi deixar uma irmã no domingo, 4 horas da tarde, num vilarejo. E quando ele ia, irmão, ele percebeu que lá tinha muito boto. Eu não sei se todo mundo conhece o que é boto, mas lá, quando nós andava de canoa, os botos pulavam na frente da canoa, assim, que a gente se assustava. E esse boto, ele viu que o boto não ia muito na beira do rio Madeira, porque o rio Madeira atolava muito. E ali, o boto não ia muito na beira do rio. Mas aí o irmão ia com a canoa para levar a irmã para casa dela, na beira do rio. De repente ele viu aquele lombo do boto assim, ele indo pro rumo da beira do rio assim. Aí quando ele olhou, irmãos, um tambaqui enorme,
Irmãos, tambaqui era muito grande. Lá no Rio Madeira, o tambaqui era o peixe mais valioso e mais gostoso e mais caro. E ele viu quando o boto foi até a beira do rio e o peixe deu aquela upa e caiu na lama, na beira do rio, e aquele peixe era muito grande, que ele batia aqui assim em mim, um peixe. Os pescadores lá disseram que era o maior peixe, era dos maiores tambaqui do Rio Madeira. E o Senhor mandou o maior, eu creio. E o boto, Deus usou o boto, porque o boto que o peixe foi fugindo do boto e se jogou. O irmão era pescador muito prático, ele encostou a canoa do lado e pulou na lama e se abraçou com o peixe. Pegou o peixe muito grande e colocou dentro da canoa. E eu estava na beira do igarapé com a irmã tratando o peixe. Quando foi, de repente, o irmão chega lá, que ele vinha numa pressa para contar o milagre. Quando ele chegou, ele disse: irmãs, vocês querem tratar peixe? Eu disse: irmão, eu gostava muito de brincar. E eu disse: eu tô por aqui de peixe. Mas era com brincadeira. Aí ele levantou aquele tambaqui enorme, e eu fiquei tão assustada com aquilo, e eu fiquei tão feliz, e tinha uma ladeira muito alta, a igreja era lá em cima, da beira do rio, e de um igarapé, que nós morávamos entre o rio e o igarapé. Aí eu corri lá em cima, eu subi aquela ladeira, e eu era novinha nesse tempo ainda, não tão nova assim, mas eu era nova, diante da agora. E o Senhor Deus fez esse grande milagre acontecer. Deus usou o boto para colocar um grande peixe na beira do rio. E eu quero, nesses vídeos que eu gravar, eu quero falar muito ainda de milagres que já aconteceram na minha vida. E o Senhor Deus abençoou, que o irmão foi que tratou o peixe, porque o peixe era tão grande que não dava de eu tratar, mas a irmã e o irmão mesmo tratou, tirou as escamas dele assim, olha. Quem é pescador aí que está ouvindo esse testemunho, você sabe que eu estou falando de uma coisa que você sabe que é verdade. Tirava as escamas assim com um facão, e aí ele cortou aquele peixe. Nós pegamos um caldeirão, que esse caldeirão era até emprestado do colégio, e fizemos o peixe todo de caldo, e deu para todo mundo jantar daquela festa. Deus fez um milagre de colocar o peixe, usar o boto para colocar o peixe na beira do rio. Os irmãos que me conhecem lá em Porto Velho, eles sabem. Se alguém um dia descobrir meu vídeo, e que eu estou muito longe agora, já tem mais de 20 anos que eu saí de Porto Velho, eu moro no Goiás, aqui no Senador Canedo, e eu tenho visto tantos milagres de Deus acontecer na minha vida, sim, irmãos. Só que uma coisa que Deus já trabalhou muito na minha vida, que quando eu era muito nova, eu era maldizente, eu reclamava muito das coisas, mas eu fui aprendendo. Hoje pode as coisas estar assim tão difícil, e eu não fico me maldizendo, eu fico calada, e eu fico, mesmo que eu esteja assim tão angustiada, tão triste por dentro do meu coração, mas eu louvo a Deus, e Deus me deu um corinho que quando as coisas começam a ficar assim tão estreita, tão apertada, aí eu canto assim: eu sei que meu Deus proverá, eu sei que meu Deus proverá, na água, no fogo, nas vestes, no pão, em tudo meu Deus proverá. De novo. Eu sei que meu Deus proverá, eu sei que meu Deus proverá, na água, no fogo, nas vestes, no pão, em tudo meu Deus proverá. Eu sei que meu Deus proverá, eu sei que meu Deus proverá, na água, no fogo, nas vestes, no pão, em tudo meu Deus proverá. Proverá, eu sei que meu Deus proverá.
proverá. Eu sei que meu Deus proverá. Eu sei que meu Deus proverá. E se você crê, você que está passando uma luta nesse momento, uma dificuldade assim tão difícil na sua vida, Deus proverá. Deus proverá. Deus ainda continua fazendo milagre. Amém? A paz do Senhor Jesus.